Pastor Anderson, eu não sei se 2021 estarei aqui. 2010 nós começamos uma parceria, estava tudo bem. 2013 foi tudo jóia. 2015 eu tive um problema de coração, foi Macaé que me causou. A igreja de Cavaleiros, quase me mataram aqui nessa quadra. 2016 não teve nada, mas eu tive um câncer. Esse ano eu tive um problema de coluna. Eu quero saber o que vai acontecer em 2021. Já estou ansioso por saber o que é que vai acontecer ali. Mas essa é uma amada igreja e nós temos uma grande alegria de poder ter essa parceria nesses últimos cinco turmas que nós temos aqui. Cada uma delas diferente, cada uma delas com as suas características, e nós estamos muito felizes. Nossa igreja, Igreja Batista Pedras Vivas em São Paulo, está mandando um abraço forte aos pastores e também à liderança e a essa igreja. Muitos da nossa igreja gostariam de estar aqui hoje, mas devido aos compromissos de trabalho, eles não podem estar nesse momento festivo, gostoso, que premia aqueles que completaram um trabalho de um ano com leituras, muitas páginas, e trabalharam duro para conseguir os 70% que foi colocado como alvo para cada um deles. E Deus abençoe a vida desses queridos que se empenharam. As famílias, como o pastor Anderson bem mencionou, elas abriram mão de vocês, os maridos, alguns maridos, algumas esposas, certamente todos os filhos. Uma grande alegria a gente estar terminando hoje esse tempo, eu sem voz, mas de toda maneira vamos caminhando, vamos tentar terminar o nosso tempo aqui pregando, nos alegrando com a palavra do Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus em 1 aos Tessalonicenses, e eu quero fazer um resumo. Não quero pregar exatamente o que preguei lá na minha igreja, porque lá eu preguei 2 domingos seguidos, sermões de 1h05 cada um. Eu não quero fazer isso aqui. Eu vou tentar resumir ao máximo aquilo que eu tenho pensado em contar para vocês. Capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, verso 12. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que presidem no Senhor e vos admoestam, e os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. E esse é o texto que eu quero pensar hoje, nessa manhã. Sem querer fazer nenhuma menção ao verso 12 e 13, apenas relembrar o que Paulo está dizendo a essa igreja muito forte, muito vigorosa, inclusive, que ele havia começado. Ele diz: o movimento de uma igreja sadia e a preservação de uma igreja sadia começa e passa por sua liderança. Uma igreja estável, sadia, teologicamente sadia, ela trabalha com alguns líderes que têm algumas qualidades, e você tem 3 qualidades deles aí no verso 12. Eles presidem no Senhor. Quem não tem coragem de se posicionar, presidindo, tomando posições, não lidera, não é um líder. E uma igreja sadia, vigorosa, depende de líderes. E o que a Igreja Batista em Cavaleiros tem feito muito bem, porque assumiu um compromisso com a verdade, e a despeito do que possa ser dito acerca dela, de suas crenças, ela ainda assim esparrama o bom perfume de Cristo, pregando a verdadeira palavra de Deus. Acatem com apreço os que presidem. Uma igreja precisa de líderes que presidem. O Nutra esse ano tem perto de 20 e poucos pastores, e eles precisam decidir, informar, tomar posições diante da sua igreja. Eles trabalham entre vós. A igreja não precisa de líderes que descansem muito, a igreja precisa de líderes que trabalhem muito. E essa é a segunda virtude desse grupo de líderes que Paulo está dizendo, fazem com que uma igreja seja estável, seja sadia. E eles vos admoestam.
Pastores que não têm coragem de chegar em suas ovelhas e dizer para elas que há um pecado envolvido, não cumprem adequadamente o seu papel. E eles não deveriam pregar para agradar pessoas, porque Paulo diz em Gálatas 1:10 que se eu pregasse para agradar pessoas, eu já não seria servo de Cristo. É por isso que os tenhais com amor e em máxima consideração. E nesse sentido, é o que ele está dizendo, vocês considerem e os tenham, e a palavra aqui, lá no original, é o máximo, primeiro máximo. Os tenham em mais consideração do que vocês jamais teriam por mais ninguém, também por causa do trabalho que realizam. E nesse sentido, liderança e igreja vivendo nessa harmonia, ele diz, vivei em paz uns com os outros. Bom, nesse momento ele está dizendo, é papel dos líderes presidirem, é papel dos líderes trabalharem, é papel dos líderes admoestarem, mas no verso 14 ele abre o leque, e ele diz, agora eu quero falar com a igreja, e agora eu não vou falar com os líderes, agora eu quero falar com a igreja, exortamo-vos também, irmãos, e aí ele começa a falar sobre algo que a igreja deve fazer. Cuidado mútuo é vital para uma igreja que almeja ser aperfeiçoada à imagem de Cristo e permaneça saudável. Cuidado mútuo é essencial para uma igreja que almeja ser aperfeiçoada à imagem de Cristo e permaneça saudável. Dentro de uma igreja local, dentro da nossa igreja local, da sua igreja local, existem diferentes pessoas. E seguramente você tem um grupo diferente em cada igreja local. Podem estar presentes na igreja visível aqueles que são ouvintes. Possivelmente dentro de uma igreja local, muitos vêm domingo após domingo apenas para ouvir o evangelho. Eles são ouvintes, gostam do culto, apreciam o culto, gostam de ouvir a palavra, mas não querem compromisso nenhum com a palavra. Apreciam o que ouve, mas não colocam a confiança em Cristo e, quem sabe, sairão daqui para mais tarde, em algum outro lugar, aquela semente germinar fortemente. Mas é possível que tenhamos em nosso meio sempre um grupo de pessoas que não creem em Jesus, mas é simpático com o Evangelho. Podem estar presentes nessa igreja, além desses, aqueles que pensam já ter um compromisso com Cristo, mas não têm. Aqueles que julgam ter uma fé viva em Cristo Jesus, mas não têm. E essa situação é muito perigosa e muito triste também, de acordo com Mateus capítulo 7, verso 21 e 23. Nós temos ali escrito que naquele dia chegaremos diante dos céus e nós diremos, Pai, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos milagres. E eu lhes direi, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. É muito perigoso dentro da igreja a condição de alguém pensar ter um compromisso com Cristo e nunca colocar sua fé genuína na obra de Cristo na cruz. Estão presentes na igreja pessoas que com certeza nasceram de novo e estão em diferentes momentos na caminhada cristã. Estamos lendo o mesmo livro em páginas diferentes. Estamos lendo o mesmo livro, talvez alguns na introdução e alguns já estão lá na conclusão do seu livro. Estão em diferentes momentos da jornada. Alguns acabaram de conhecer o Salvador e têm poucos discernimentos em como viver, precisam saber de tudo, para isso que tem que ter os líderes que trabalham, que presidem, que admoestam. E nesse sentido você tem muitos, como em 1 Coríntios capítulo 8, que estão ali vivendo, precisando de discernimento. Alguns são maduros, muito maduros, outros muito imaturos. E todos deveriam viver harmoniosamente dentro da igreja, contribuindo os mais maduros com os menos experientes. Romanos 14, de 1 a 4, Romanos 14, de 7 a 12, 1 Coríntios capítulo 8, quase que inteiro. Pessoas diferentes dentro da igreja exigem tratamentos diferentes. E não é adequado eu tratar os diferentes da mesma maneira. Não nas Escrituras. As Escrituras não ensinam isso.
O que as Escrituras ensinam é que pessoas em momentos diferentes, pessoas que estão na caminhada em momentos diferentes, na jornada, precisam de tratamentos adequados àquele momento em que ele está. São decisões que a igreja tem que fazer. Já não são os líderes mais aqui no texto que eu vou ler para você. São os membros da igreja. E nós temos que olhar para essa palavra de Paulo à igreja e ver que Paulo está falando que pelo menos há 3 grupos diferentes dentro da igreja, ele diz. Dentro da igreja nós temos 3 grupos diferentes. Pelo menos ele menciona esses 3 grupos no verso 14. E ele diz: eu queria que a igreja soubesse que é responsabilidade da igreja fazer o que eu vou dizer agora, não é mais responsabilidade dos líderes fazerem o que eu vou dizer agora. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos. A NVI diz no verso 14, a primeira parte, os ociosos. O apóstolo está chamando a atenção daquela igreja, clamando para que a igreja não fique indiferente diante daqueles que vivem desordenadamente. Eu vou repetir. Paulo está chamando a atenção daquela igreja para que ela não viva indiferente diante do pecado de alguns que necessitam de uma abordagem e que vivem desordenadamente. Ele está dizendo para esse povo que vocês não podem simplesmente fazer de conta que nada existe. Ele deixou essa esfera dos líderes e ele passou a falar com você. E ele disse: aquilo que eu disse dos líderes é responsabilidade deles, mas o cuidado mútuo é responsabilidade também da igreja. A palavra de admoestar aqui é uma palavra de uso militar. É uma palavra que diz para aquela pessoa que está fora da fila aqui, se eu estivesse olhando e eu digo para ele: você deve entrar para a fila. É uma palavra usada por um sargento que está pondo o povo em formação, e você tem a formação, alguém saindo dessa formação. É um viver desordenado. É um viver desordenado, e isso implica em adotar um comportamento em desacordo com aquilo que as Escrituras estão colocando. Não é necessariamente aqui um bate-papo. Não estamos olhando para uma pessoa que vive desordenadamente, eu vou lá sorrir para ela e vou dizer para ela: oh, meu querido. Eu vou dizer para ela uma palavra com um pouco de energia. E eu vou admoestar, uma palavrinha grega que quer dizer: vá lá e dê uma ordem, fale firme com essa pessoa que viola aquilo que a palavra de Deus diz. Ele está referindo-se àqueles que não gostavam de trabalhar dentro da igreja de Tessalônica, talvez. Em segunda carta de Tessalonicenses, dos Tessalonicenses, ele fala desses indivíduos que vivem desordenadamente, não trabalhando, mas me parece que ele está pensando em alguém que vive desordenadamente em muitas áreas aqui. Toda a Escritura há evidência de que uma pessoa que vive desordenadamente precisa ser chamada a atenção. Eu quero dar um exemplo para você rapidamente de alguém que não ficou indiferente ao pecado, ainda que ao seu redor, não milhares, mas milhões pelo menos, 1,5 milhão de pessoas ficaram indiferentes. Eu queria mencionar para você um texto que acontece em Números capítulo 25, verso de 1 até 5. Números 25, de 1 a 5. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Prostituição é um problema desde o deserto, desde o princípio, desde o pecado, desde Gênesis 3. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas, juntando-se Israel a Baal Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças dos povos e enforca-os ao Senhor ao ar livres, e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel.
Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Pode imaginar a cena? Nós estamos aqui numa grande alegria hoje, e naquele dia que o povo estava sofrendo por causa da sua prostituição, Moisés está diante do povo, eles estão chorando, pedindo a graça de Deus, e Deus diz: os líderes que adulteraram, que se prostituíram, eles vão ser enforcados. E Moisés chama os líderes das tribos, das famílias, e diz: peguem esses homens e enforquem-os em praça pública. Eles estão dizendo: nós não podemos viver com esse nível de pecado dentro do arraial de Israel, que sempre foi um problema para aquele grupo. O povo caiu numa armadilha preparada por uma dupla caipira, que eu não vou ler para você, mas a dupla chama-se Balaque e Balaão. E eles prepararam uma armadilha para a nação de Israel. E o que aconteceu aqui? Mesmo diante de tamanha dor, a nação em prantos, famílias perdendo seus maridos que estavam lá, pais perdendo seus filhos, perdendo seus pais, enforcados. Aquelas famílias em sofrimento, o que acontece? Verso 6. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. Naquele grande momento de dor, aquele homem vem com uma midianita prostituta cultual, e ele entra no meio da nação, e ele passa no meio de todo mundo em prantos e leva para sua tenda para possuí-la. Faz sentido isso para você? E aquele povo, ao invés de indignar-se, ficou indiferente. Ao invés de haver um olhar para o pecado, dizendo: nós não podemos tolerar isso no nosso meio de jeito nenhum, houve um silêncio completo. Triste, não é? Por isso que Paulo está dizendo lá aos Filipenses, aos Tessalonicenses: vocês deveriam admoestar os insubmissos. Mas teve um homem. Esse homem, ele não era 1 milhão de pessoas, ele era um homem. Ele não era alguém que simplesmente ficou de olhos indiferentes ao que estava acontecendo. Verso 7. Vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, sacerdote, levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou, o homem israelita e a mulher, ambos pelo ventre. Dá para saber o que eles estavam fazendo, né? E então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Sabe o que Finéias fez? Ele disse: ainda que 1,5 milhão de pessoas estejam ao redor, ainda que desse 1,5 milhão de pessoas, ninguém se manifestou de modo indignado contra esse pecado. Ele pegou a lança, foi até ali dentro da tenda e matou os 2. E o texto seguinte eu não vou ler para você, mas o Senhor diz: darei a você uma aliança de paz. E os outros? Os outros estavam curtindo na congregação. E eles estavam indiferentes ao pecado. A vida é boa no deserto, vamos embora. Enquanto que Finéias disse: isso não pode ser tolerado de jeito nenhum no nosso meio. E eu estou olhando para isso e vendo, essa é uma prática que nós deveríamos usar em todo o momento, porque a dinâmica da igreja, como o pastor Anderson lembrou aqui, exige que nós façamos admoestações para que a igreja permaneça saudável e não tolere o pecado no seu meio. Quem vai fazer isso? Todos os 80 e poucos alunos do Nutra que terminaram o treinamento e toda a igreja. Toda a igreja. É responsabilidade dos líderes? É. É responsabilidade da igreja? É também. É também. Quando você abre o livro de Gálatas, capítulo 3, verso 1, Paulo está falando aqueles irmãos numa carta em que ele não se apresenta como ele se apresenta nas demais cartas, e quando ele fala àqueles irmãos que estão ali em Gálatas, ele diz: ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? A NVI traduz: quem vos enfeitiçou? A vós outros.
ante cujos olhos foi Jesus exposto como crucificado. Capítulo 5, verso 7 de Gálatas. Vós corrieis bem, quem vos impediu de correr bem? E o encorajamento que eu estou fazendo hoje aqui para esse grupo de alunos do Nutra é: não fiquem indiferentes ao pecado. Diante do fato da presença dele, quando observarem o pecado acontecendo, sejam finéias, não sejam 1,5 milhão do povo indiferente ao que estava acontecendo. O que nós fazemos com pessoas insubmissas, cujo pecado é evidente, a violação de mandamento, esse nós admoestamos. É firme, é forte, é vigoroso, é intenso, é corretivo, é restaurador para uma igreja. Mas, ele diz, dentro da igreja não tem só esses. Dentro da igreja tem também um outro grupo de pessoas. Ele vai mencionar o segundo grupo de pessoas. Você consola os desanimados. Dentro da igreja não tem apenas um grupo de pessoas violando princípios, temos também um grupo de pessoas sofrendo e estão cansados, e que talvez estão diante de lutas por estarem em momentos diferentes da caminhada, que eles não sabem lidar com aquilo que está acontecendo. Eles estavam desanimados. Alguns argumentam que em 4,13 eles perderam muitos e morreram pessoas. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes quanto aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Talvez é nostálgico quando a idade vai chegando, e aqueles que têm um pouco de idade como eu tenho sabem como é nostálgico quando você vai olhando ao seu redor e aqueles com os quais você cresceu estão morrendo, e você começa a olhar: aquele fulano que foi tão meu amigo morreu, aquele outro morreu, aquele outro morreu. Em um dado momento ele pode olhar e dizer como a vida é dura, e ele está olhando para o lugar errado e pensando errado, e está fazendo comparações erradas, mas ele vai cansar. Ele não é um insubmisso, ele não é uma pessoa que se revolta contra o princípio, ele está lutando com situações da sua caminhada e ele está sofrendo. Esse indivíduo não tem nele rebeldia, não tem nele resistência às Escrituras, ele está desanimado, e estar desanimado não é o mesmo que ser insubmisso. Então eu trato um de um jeito e eu trato o outro de outro jeito. Um recebe uma palavra vigorosa, o outro recebe uma palavra encorajadora, que é o que ele diz, que eu vou consolar essa pessoa. Ela carrega esse sentido de desmotivado de continuar na direção do alvo, inclinado a desistir, cansado, desencorajado. E a palavra consolar aqui que ele utiliza é a mesma usada por João para identificar o consolo que os judeus que estavam ao redor deles levaram para Marta e Maria em João 11, capítulo 11, verso 19 e verso 31. Essa palavra de consolar, ela tem um sentido de falar ao coração de alguém. Falar ao coração de alguém, aproximar-se de alguém para falar, para apoiar essa pessoa, manifestar algo favorável. Então, a igreja precisa aprender a discernir quando uma pessoa está insubmissa ou é insubmissa, e quando uma pessoa está cansada e desanimada, e ela está sofrendo naquele momento da sua caminhada. Moisés teve seus momentos de desânimo e sofreu muito em alguns momentos. Eu não vou ler aqui para você. Números 11, quando o povo pede por pepino, por abacaxi, por alho poró, e vai na porta da sua tenda e reclama que só tem maná, né? E Moisés naquele momento diz: Senhor, eu não aguento. E Deus diz: ok, eu vou dar para você 70 pessoas. Deus não o corrige exatamente naquele momento, Deus o conforta, Deus o consola, depois Deus o corrige. Mas naquele momento Deus o consola, Deus o conforta. Você tem em outros momentos Deus provendo para ele amorosamente
enfim, e ele está sofrendo em alguns momentos, e as falas de Moisés às vezes são falas bastante irrefletidas. Mas o Senhor está dizendo para ele: meu filho, eu vou cuidar de você, eu vou dar para você 70 homens que vão caminhar junto com você. O profeta Elias, quando você abre em 1 Reis, capítulo 19, e você não precisa abrir lá, você tem um homem equivocadíssimo, quanto ao caminho que ele deve andar, e ele está diante de uma situação que não existe necessariamente com a dimensão que ele deu, e ele está diante de uma oposição ameaçadora que afetou o julgamento do coração dele. E ele olha para 850 profetas que ele havia vencido, e aqueles 850 profetas eram menores do que a ameaça de uma mulher. E ele deixou de olhar para quem deveria e passou a olhar para o que não poderia, e aí ele disse para ele mesmo: eu não sou capaz. E ele então solta a sua pérola dizendo: não sou melhor que os meus pais. Cheio de erro, né? Cheio de equívocos. E sabe o que Deus faz com ele? Ele deita, Deus espera ele dormir. Deus o alimenta, espera ele dormir de novo, o alimenta de novo, dá água, dá pão, o acorda, e ele vai andar até o Sinai. Sabe quanto tempo levaria para ele fazer aquela trajetória de onde ele estava até o Sinai? 2 semanas apenas. 2 semanas. Levou 40 dias. Sabe como ele foi? Arrastado. Tipicamente um indivíduo que está desanimado, arrastado ele foi andando, ó céus, ó dia, ó noite, né? Embora ele estivesse completamente enganado e com todos os seus sentidos afetados de maneira equivocada, o Senhor o ouve e o recebe e o alimenta e tem paciência, pastor Anderson, como o irmão disse aqui, e o aguarda. Ele precisava de algumas correções de rumo que Deus faz quando o encontra 40 dias depois. Alguns de nós é muito impaciente com os irmãos e querem algumas mudanças que talvez precise de algum tempo, e isso os nossos irmãos que completaram o treinamento desse ano foram encorajados a corrigir os insubmissos, mas foram encorajados também a amar intensamente aqueles irmãos que estão lutando na sua jornada. E você olha para o salmista, Salmo 42, ele luta, ele diz: por que está abatida a minha alma? E Deus está ouvindo o seu lamento, e Deus está provendo conforto e consolo para ele, e não simplesmente dizendo: isso está errado, isso está errado. Ele não está reclamando com Deus, ele está dizendo que ele está cansado. Ele está dizendo: Senhor, eu estou abatido, minha alma está abatida. E ele mesmo se corrige dizendo: espere em Deus e ainda o louvarei. Espere em Deus e ainda o louvarei. O Salmo 77 é outro salmo de Asaf, onde você tem ali um homem desanimado que corrige sua caminhada, e você tem o próprio apóstolo Paulo falando um pouquinho sobre sua jornada de grande luta, e ele chega no verso 29 de 2 Coríntios 11 e diz: quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Você esperaria isso do apóstolo Paulo? Nós esperaríamos do apóstolo Paulo, aquele moço vigoroso, forte, sempre diante da igreja, com aquele vigor. E Paulo diz: você sabe o que eu fiz em Éfeso? Eu aconselhei vocês dia e noite com lágrimas. Com lágrimas. E ele chorou diante daquele povo algumas vezes, e ele olha para aquela situação e ele diz: quem enfraquece, que também eu não me enfraqueça? Quem é que se escandaliza, que também eu não me inflame? E ele está diante daquele povo dizendo: sabe quem eu sou? Eu sou um homem que muitas vezes desanima. Eu sou um homem que muitas vezes tem alguns momentos de ansiedades no meu coração, porque diariamente, verso 28, pesa sobre mim não só essas coisas exteriores, como a preocupação com toda a igreja de Deus. Nós temos aqui um homem vigoroso, que quando ele olha para as suas experiências pessoais, ele diz:
eu preciso dizer para você que eu sou uma pessoa absolutamente que também desanima na sua caminhada. Podemos estar desencorajados por um momento e os irmãos precisam de encorajamento, e você precisa saber quando você repreende um e conforta o outro e fala ao coração dele. Talvez um olhar baste, aquele olhar com que Jesus olhou Pedro, e quando Jesus o olha, ele chora amargamente. Há alguns olhares que são cativantes, extremamente cativantes. E eu posso ver uma dor numa pessoa e não precisar perguntar absolutamente nada, me aproximar, simplesmente colocar a mão no ombro, olhar, consolar, confortar, ajudar na caminhada de irmãos que estão cansados. É a mesma expressão do nosso Senhor com aqueles que carecem de encorajamento. Ele diz ao povo em Mateus 9, de que ele estava cheio de compaixão. Essa palavra grega é tão importante. Ele estava com as suas entranhas movidas, as suas entranhas movidas. Terceiro grupo que ele menciona, eu estou diminuindo bastante o que eu gastei 2 horas para falar lá na minha igreja. Ele menciona um terceiro grupo, onde ele diz, amparem os fracos. É o terceiro grupo. Ele não é insubmisso, ele não está desanimado, ele é fraco, e ele precisa de ajuda, e ele está dentro da igreja, e se eu tratar todo mundo da mesma maneira, eu vou matar uma pessoa, e eu deveria cuidar para que isso não acontecesse. Essa palavra é usada em Mateus capítulo 6, 24, quando ele fala, ou vai se devotar a um, ou amará o outro, quando ele fala sobre dinheiro, nosso Senhor Jesus Cristo, e ele está dizendo de que nós deveríamos nos devotar àqueles indivíduos que estão fracos, com o sentido de lealdade. Eu vou ouvir coisas que eu vou guardar comigo e vou levar comigo o resto da vida. Eu quero ajudá-los, eles estão fracos. É o papel da igreja como um todo, ligar-se, por assim dizer, em lealdade àqueles que estão no caminho, enfrentando dúvidas, questionamentos, lendo o mesmo livro em páginas diferentes, lendo talvez alguns a introdução e outros já lendo a conclusão desse livro. É um ministrar ao coração desse indivíduo. Alunos do Nutra, discernam, quando eu admoesto, quando eu consolo, quando eu amparo. É isso que nos torna agradáveis no sentido de sermos úteis aos propósitos de Deus. Não é uma atitude de desprezo. Existe hoje uma exigência em alguns líderes pastores também, de que eu tenho liberdade porque eu tenho conhecimento, então ele que se vire, eu tenho liberdade de beber, eu tenho liberdade de ir naquele lugar, eu tenho liberdade, e fazem um mau uso da sua liberdade. Sabe o que Paulo diz aos Coríntios, uma igreja problemática demais? Ele diz assim a partir do capítulo 8, e eu queria que você abrisse lá. Você que julga ter todas as informações, e você que julga ser muito forte porque você tem um bom conhecimento teológico, cuide da sua atitude, cuide. Eu preciso ser alguém que corrige o erro, eu preciso ser alguém que caminha com o indivíduo desanimado, mas eu preciso lidar com uma pessoa enfraquecida. 8, verso 1 de 1 Coríntios capítulo 8. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Bom, o que ele vai tratar aqui não se resolve só com conhecimento também, mas não somente. Se alguém julga saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como saber. E como convém saber, e como nós temos desses dentro da igreja, cheios de si, porque fizeram alguma coisinha e conseguiram algum conhecimento a mais. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por Ele. E aí ele vai dizer, uma pessoa fraca, talvez não tenha esse discernimento que ele vai colocar aqui. No tocante à comida sacrificada a ídolos,
Sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada no mundo e que não há senão um Deus. Se você conversar com alguém como eu, que vim de um ambiente de espiritismo no meu passado, você vai naqueles lugares horrorosos e você tem uma porção de imagens chamadas de deuses. E nós sabemos que não existe senão um único Deus. Sabemos que a comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é nada e no mundo e que não há senão um só Deus. Porque ainda que hajam diferentes e alguns chames de deuses no céu ou sobre a terra, como há muitos dessas imagens, deuses e senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, a quem todas as coisas são e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual todas as coisas também são, e nós também por Ele. É isso que nós sabemos, e é isso que nós conhecemos, e é isso que nós cremos. Entretanto, verso 7, não há esse conhecimento em todos, e o que fazer? Eu digo para ele, não, se vira, eu conheci, se vira. Não há esse conhecimento em todos. Ele chegou na igreja e ele de repente viu uma situação que ele não via antes. A cidade de Corinto está num istmo, o mar de todos os lados, menos num, e tem portos, e muitos estrangeiros chegam para cultuar os seus deuses, e muitos deles vão até os mercados, compram carne, sacrificam a ídolos e vendem a carne no mercado. Carne sacrificada a ídolo é a mesma carne que não é sacrificada a ídolo, Paulo está dizendo. E nós poderíamos comê-la, mas esse conhecimento não está em todos. E o que eu vou fazer? Eu vou dizer, olha, você se vira, eu me garanto. E ele vai dizer, não, esse conhecimento não está em todos, porque alguns, com efeito da familiaridade até agora com o ídolo, ainda comem dessas coisas como a eles sacrificadas. E quando ele vê membros da igreja comendo aquela carne, ele diz, como é que pode pessoas convertidas como eu, que conheceram o Salvador como eu acabei de conhecer, comem comida sacrificada a ídolos? Como pode? E eles então vão ter a consciência deles, por ser fraca, a contaminar-se. Não é a comida que nos recomenda a Deus, pois nada perderemos se não comermos, e nada ganharemos se comermos. Vede que a vossa liberdade não venha de algum modo a ser tropeço para os fracos. Que coisa, não? Embora eu possa ter muitas liberdades, na verdade eu não quero ser um problema para aqueles que não têm esse conhecimento. E nós vamos ter que talvez tomar decisões eclesiológicas que ajudem aqueles que estão chegando a lidarem com o que eles não conhecem. O ensino de Paulo vai contra o ensino da cultura grega no tempo em que ele vivia, e eu mencionei na minha igreja que um filósofo grego de nome Epiteto, que viveu entre 50 e 135 depois de Cristo, e ele escreveu, os escritos dele visavam a felicidade do homem aqui na terra, ver se isso é possível. Ele disse assim acerca de pessoas fracas: toda a faculdade que é adquirida pelos incultos e fracos é perigosa para eles, pois é capaz de torná-los inchados e vaidosos por causa disso. Por isso que para a cultura grega o fraco era desprezado e mantido nessa condição, e para Epiteto o fraco devia ser mantido nessa condição de sempre. Paulo está dizendo, olhem para a minha fraqueza, se eu tenho de me orgulhar, vou me orgulhar do que eu tenho de fraqueza, em 2 Coríntios capítulo 12. Eu não vou julgar o fraco, ele diz. Você sabe o que eu vou fazer com o fraco? Eu vou acolher o fraco, e ele faz isso em Romanos capítulo 14. Acolhei ao que é débil na fé, não para discutir opiniões. Um crê que tudo pode comer, aquele indivíduo fraco crê que não pode comer carne, mas ele pode comer legumes. Quem come não despreza o que não come, o que não come não julga o que come. Ele está dizendo, você sabe o que eu faço com o meu conhecimento? Eu simplesmente acolho o fraco. Terminando o nosso tempo aqui. Exortamo-vos também, irmãos, a que façam coisas diferentes e falem verdades diferentes a pessoas diferentes. Não façam a mesma coisa com todos,
Não falem do mesmo jeito com todos. Não ajam da mesma forma com todos. Aos insubmissos eu admoesto, aos desanimados eu consolo, aos fracos eu amparo. E sabe o que eu faço com toda a igreja na caminhada, meus queridos alunos do Nutra? Eu vou vivendo, como ele diz, longânimo para com todos. Eu tenho uma paciência esticada. Longânimo, paciência com elástico, longânimo para com todos. E essa é a nossa trajetória como conselheiros que Deus tem dado para a sua igreja, e é nosso papel fazer essas três coisas. E o meu desejo para os alunos dessa turma é que eles consigam discernir esses três grupos. Mas mais do que para essa turma, meu desejo para essa igreja e para as muitas igrejas que estão aqui hoje, meu desejo é que você seja um Finéias, não indiferente ao pecado, que você seja o melhor consolador que tem dentro da sua igreja, e aquele que mais ampara o fraco dentro do corpo de Cristo. Antes de continuarmos, eu poderia orar? Poderia terminar? Meu desejo é que os alunos do Nutra sejam peritos em fazer as três coisas, com três grupos, com habilidades para discernir uma coisa e outra, e aplicar a uma pessoa e outra. Curve sua cabeça, eu queria orar com você. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua graça manifesta durante todo esse ano, dando-nos, ó Deus, um grupo tão especial de homens e mulheres, que o nosso desejo, ó Deus, voltem para as suas igrejas, como Paulo confortando, como Finéias repreendendo, admoestando, como nosso Senhor Jesus Cristo e tantos outros, amparando os fracos. Ó Deus, que o Senhor nos permita agir dessa forma, para que dentro da sua igreja todos sejam tratados de tal maneira como o Senhor gostaria que fosse, cada um a seu modo, cada um a seu tempo, com os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, a mesma palavra imutável, mas com abordagens diferentes para cada um deles. Ó Deus, nos faça sensíveis a isso, nos dê discernimento quanto a isso. Faça isso com esses alunos, faça isso com essa igreja, faça isso com todos, de todas as igrejas que aqui estão representadas. Oramos, ó Deus, gratos pela Tua graça e provisão, em nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.